Shalom a todos, aqui quem fala é Orhana Bat Elohim e hoje eu vou fazer a leitura do livro de Yashar, ou seja, o livro dos justos, referente a Parashá Vaigash. E quando Judá viu as ações de José com eles, Judá aproximou-se e quebrou a porta e veio com seus irmãos diante de José. E Judá disse a José: Não deixe isto parecer ruim na vista do meu senhor. Permita que teu servo, eu lhe peço, dizer uma palavra diante de ti. E José disse-lhe: Diga. Judá falou diante de José e seus irmãos que estavam lá perante ele. E Judá disse a José: Certamente quando nós primeiramente viemos a nosso senhor para comprar alimentos, tu nos consideraste como espiões da terra, e trouxemos Benjamim diante de ti, e tu ainda brincas conosco neste dia. Agora, portanto, rei, ouça as minhas palavras, e permita, eu peço-te, que nosso irmão possa ir junto com a gente para o nosso pai, para que a tua alma não pereça neste dia, com todas as almas dos habitantes de Mizraim. Não sabes tu o que dois dos meus irmãos, Simeão e Levi, fizeram à cidade de Siquém, e as 7 cidades dos amorreus, devido à nossa irmã Diná, e também o que faríamos por seu irmão Benjamim. Eu, com minha força, que sou maior e mais poderoso que ambos, venho neste dia a ti e à tua terra, se não estiveres disposto a enviar nosso irmão. Não ouviste o que nosso Deus, que nos escolheu, fez a Faraó devido a Sara, nossa mãe, a quem ele tirou de nosso pai, que ele feriu o seu acampamento familiar com pragas pesadas. Mesmo até este dia os egípcios contam esta maravilha uns aos outros? Assim irá nosso Deus fazer a ti por Benjamim, quem tu tens neste dia tomado de seu pai, e devido aos males que tu neste dia fizeste a nós na tua terra, pois nosso Deus vai se lembrar de sua aliança com Abraão, nosso pai, e trouxer o mal sobre ti, porque tu entristeceste a alma do nosso pai neste dia. Agora, portanto, ouve minhas palavras que eu tenho neste dia dito a ti, e deixa nosso irmão para que ele possa ir embora, e para que tu e o povo e a tua terra não morram pela espada, pois você não poderá prevalecer sobre mim. E José respondeu a Judá dizendo: Por que tu abres a boca, e por que tu te vanglorias sobre nós, dizendo: Força é comigo? Como Faraó vive, se eu mandar todos os meus valentes homens para lutar com você, certamente tu e estes teus irmãos irão afundar na lama. E Judá disse a José: Certamente eu vim a ti e teu povo para terem medo de mim. Como o Eterno vive, se eu tirar uma vez a minha espada, eu não aguardarei novamente até que eu tenha neste dia matado toda a Mizraim. Vai ter início contigo, e eu terminarei com Faraó teu mestre. José respondeu e disse: Certamente força não pertence só a ti. Eu sou mais forte e mais poderoso do que tu. Certamente, se tu tirares a tua espada, eu a colocarei ao teu pescoço e no pescoço de todos os teus irmãos. E Judá disse-lhe: Certamente, se eu neste dia abrir a minha boca contra ti, eu te engolirei até que tu sejas destruído de fora da terra, e perecer neste dia do teu reino. E José disse: Certamente, se tu abrires a tua boca, eu tenho poder para fechar a tua boca com uma pedra, até que não sejas capaz de pronunciar uma palavra. Vê quantas pedras estão diante de nós? Realmente eu posso pegar uma pedra e forçá-la na tua boca e quebrar os teus maxilares. E Judá disse: O Eterno é testemunha entre nós, que nós não desejamos batalhar contigo. Apenas dê-nos nosso irmão e nos iremos de ti. José respondeu e disse: Como Faraó vive, se todos os reis de Canaã viessem juntamente com você, você não levaria de minha mão. Agora, portanto, vá até seu pai, e seu irmão será para mim um escravo, pois ele roubou a casa do rei. E Judá disse:
O que é isto para ti, ou para a pessoa do rei? Certamente o rei vai pôr diante de sua casa, em toda a terra, prata e ouro, quer em presentes ou despesas, e tu ainda requeres sobre tua taça, que tu colocaste no saco de nosso irmão, e dizes que ele roubou de ti? O eterno Criador proíbe que nosso irmão Benjamim, ou qualquer um da semente de Abraão, roubar de ti, ou de qualquer outra pessoa, seja rei, príncipe ou de qualquer homem. Agora, portanto, deixa essa acusação, para que toda a terra não ouça tuas palavras, dizendo que, por um pouco de prata, o rei de Mizraim debateu com os homens, e ele acusou-os e levou seu irmão como escravo. E José respondeu e disse: Levem esta taça e vão, e deixem seu irmão como escravo, pois é o juízo de um ladrão ser um escravo. E Judá disse: Por que não tens vergonha de suas palavras, em deixar nosso irmão e pegar a taça? Certamente, se tu nos deres a taça, ou 1000 vezes mais, não deixaremos nosso irmão pela prata que é encontrado na mão de qualquer homem, mas nós vamos morrer por ele. E José respondeu: por que vocês abandonaram seu irmão e venderam-no por 20 peças de prata até este dia? E por que então vocês não fariam o mesmo para este seu irmão? Judá disse: Deus é testemunha entre mim e ti, que não desejamos esta batalha. Agora, pois, dá-nos nosso irmão e vamos partir sem brigar. E José respondeu e disse: Se reunirem todos os reis da terra, não vão ser capazes de tomar seu irmão de minha mão. E Judá disse: O que é que vamos dizer a nosso pai, quando ele vir que nosso irmão não veio conosco chorar por ele? E José respondeu e disse: Isto é o que vocês dirão a seu pai: a corda vem antes do balde. E Judá disse: Certamente tu és um rei. E por que tu falas essas coisas, dando um falso juízo? E José respondeu e disse: Não há nenhum juízo falso na palavra sobre seu irmão José, pois todos vocês venderam-no para os midianitas por 20 peças de prata, e vocês todos mentiram a seu pai, e disseram-lhe que uma besta má o devorou, e que José foi rasgado em pedaços. Judá disse: Eis que o fogo de Shem queima meu coração, agora vou queimar sua terra com fogo. E José respondeu e disse: Certamente tua cunhada Tamar, que matou seus filhos, extinguiu o incêndio de Sichem. E Judá: Se eu arrancar um único cabelo da minha carne, eu irei preencher toda a Mizraim com seu sangue. E José respondeu e disse: Esse é seu costume, fazer como fez a seu irmão, a quem você vendeu e banhou seu casaco em sangue, e trouxe a seu pai para que pudesse dizer que uma besta má o devorou, e aqui está o seu sangue. E quando Judá ouviu essa coisa, ele ficou extremamente irritado, e sua raiva queimou dentro dele. E havia naquele lugar uma pedra cujo peso era cerca de 400 shekels. E a raiva de Judá foi estimulada, e ele pegou a pedra com a mão, jogou para os céus e pegou com a mão esquerda. E ele a colocou depois sobre seus pés, e sentou sobre ela com toda a sua força, e a pedra foi transformada em pó pela força de Judá. José viu o ato de Judá e ele ficou com muito medo, mas ele chamou Manassés e seu irmão, seus filhos, e eles também fizeram com a outra pedra como Judá. E Judá disse a seus irmãos: Não deixe qualquer um de vocês dizer: Este homem é um egípcio, mas por ter feito isso, ele deve ser da família do nosso pai. E José disse: Não somente para vocês é dada força, pois também somos homens poderosos. E Judá disse a José: Deixe, eu lhe peço, nosso irmão partir, e não arruinaremos teu país neste dia. E José respondeu e disse-lhes: Vão e digam ao seu pai que uma besta má devorou, como vocês disseram sobre seu irmão José. E Judá disse a seu irmão Naftali: Vá agora e enumere todas as ruas de Mizraim, e volte e diga-me. E Simeão disse-lhe
que esta coisa não seja um problema para ti. Agora eu vou para o monte pegar uma grande pedra do monte e nivelar em cada um em Mizraim e matar todos os que estão nela. E José ouviu todas essas palavras que seus irmãos falaram diante dele. E não sabiam que José entendia-os, pois eles imaginavam que ele não soubesse falar hebraico. E José teve muito medo das palavras de seus irmãos, porque eles iriam destruir Mizraim. E ele mandou seu filho Manassés, dizendo: Vá agora, apressa-te e traz até mim todos os habitantes de Mizraim, todos os homens valentes junto, e que eles venham a mim agora, a cavalo e a pé, com todos os tipos de instrumentos musicais. E Manassés foi assim fez. E Naftali fez como Judá lhe ordenou, pois Naftali era rápido como um cavalo ligeiro. E ele foi por entre as espigas de milho e não puderam alcançá-lo. E ele foi e numerou todas as ruas de Mizraim e contou as 12. E ele veio às pressas e disse a Judá. E Judá disse a seus irmãos: Apresse-se, cada um coloque sua espada sobre seus lombos, e nós iremos sobre Mizraim e mataremos todos, e não deixe um remanescente permanecer. Judá disse: Eis que irei destruir 3 das ruas com a minha força, e vocês devem, cada um, destruir uma rua. E quando Judá estava dizendo isso, eis que os habitantes de Mizraim e todos os homens poderosos vieram em direção a eles, com todos os tipos de instrumentos musicais e gritando alto. Seu número foi de 500 na cavalaria e infantaria de 10.000, e 400 homens que poderiam lutar sem espada ou lança, apenas com as mãos e força. E todos os homens poderosos vieram com grande assalto e gritando. E todos eles cercaram os filhos de Jacó, e a terra tremeu ao som de seus gritos. Quando os filhos de Jacó viram estas tropas, eles tiveram muito medo por suas vidas. E José fez isto para não aterrorizar os filhos de Jacó, para que se tranquilizassem. E Judá, vendo alguns de seus irmãos aterrorizados, disse-lhes: Por que estão com medo, uma vez que o Eterno está conosco? E quando Judá viu que todos os povos de Mizraim ao redor, sob comando de José, para aterrorizá-los, somente José ordenou-lhes, dizendo: Não toquem qualquer um deles. Em seguida, Judá apressou-se, puxou a sua espada e soltou um grito alto e amargo, e ele bateu com a sua espada, e ele saltou em terra, e ele ainda continuou a gritar contra todas as pessoas. Quando ele fez esta coisa, o Eterno fez o terror por Judá e seus irmãos cair sobre os valentes homens e todas as pessoas que os cercavam. Todos eles fugiram ao som do grito, e eles ficaram apavorados, e caíram uns sobre os outros, e muitos deles morreram quando caíram. E eles todos fugiram de diante de Judá e seus irmãos, de diante de José. E seus irmãos de diante de José. Enquanto eles estavam fugindo, Judá e seus irmãos perseguiram-nos até a casa de Faraó. E todos eles escaparam. E Judá novamente sentou-se diante de José e rugiu como um leão, e deu um grito grande e tremendo. O grito foi ouvido à distância, e todos os habitantes de Sucote ouviram, e todo Mizraim tremeu ao som do grito. E também as paredes de Mizraim, a terra de Goshen, caiu pela agitação da terra. E Faraó também caiu do seu trono sobre o chão. E também todas as mulheres grávidas de Mizraim e Goshen abortaram quando ouviram o ruído do terremoto, pois ficaram apavoradas. Faraó enviou palavra dizendo: O que é isto que aconteceu neste dia na terra de Mizraim? E eles vieram e disseram-lhe todas as coisas do começo ao fim. E Faraó ficou muito alarmado. Ficou alarmado. E ele se questionou e teve muito medo. E seu medo aumentou quando ele ouviu todas essas coisas. Ele chamou José, dizendo: Tu trouxeste a mim hebreus para destruir toda a Mizraim. E o que você fará com um escravo ladrão? Mande-o embora e deixe-o ir com seus irmãos. E não nos deixe perecer através do seu mal, mesmo nós, você e toda a Mizraim. Se tu não desejares fazer isto, tirem de ti todas as minhas coisas valiosas, e vá com eles à sua terra, se tu gostas deles, pois neles, neste dia, destruirão todo o meu país, matarão todo o meu povo, até mesmo as mulheres de Mizraim abortaram devido aos seus gritos. Veja o que eles fizeram apenas com seus gritos e falando,
Por outro lado, se eles lutarem com a espada, eles destruirão a terra. Agora, portanto, escolhe o que tu desejas, se eu ou os hebreus, se Mitzraim ou a terra dos hebreus. E eles vieram e disseram a José todas as palavras de Faraó. E José ficou com muito medo das palavras de Faraó. Judá e seus irmãos permaneceram ainda diante de José, indignados e furiosos. E todos os filhos de Jacó rugiram a José, e como rugir do mar suas ondas. E José teve muito medo de seus irmãos e de Faraó. E José procurou um pretexto para tornar-se conhecido a seus irmãos, antes que eles destruíssem toda a Mitzraim. E José mandou seu filho Manassés, e ele correu e se aproximou de Judá, e colocou sua mão sobre seus ombros, e a raiva de Judá permaneceu. E Judá disse a seus irmãos: que ninguém de vocês digam que este é o ato de um jovem Mitzri, egípcio, pois isto é o trabalho da casa do meu pai. E José, vendo e sabendo que a raiva de Judá permaneceu, ele se aproximou para falar com Judá suavemente. José disse a Judá: certamente você fala a verdade, em ter neste dia verificado suas afirmações sobre sua força. E o seu Deus, que se agrada em você, aumenta sua saúde. Mas diga-me verdadeiramente, por que dentre todos os teus irmãos tu pelejas comigo por conta do rapaz, como nenhum deles falou uma palavra para mim que lhe digam respeito? E Judá respondeu a José, dizendo: certamente tu deves saber que eu fiquei de segurança para o rapaz, para seu pai, dizendo: se não o trouxesse, eu deveria ter a culpa para sempre. Portanto, eu me aproximei a ti, de entre todos os meus irmãos, porque eu vi que tu não estavas disposto a deixá-lo ir de ti. Agora, portanto, possa eu achar favor em teus olhos, para que tu mandes ir com a gente, e eis que eu serei como um substituto para ele, e te servirei em tudo o que desejares, pois onde quer que me envies, irei te servir com grande energia. Envia-me agora para um rei poderoso, que tem se rebelado contra ti, e tu sabes que eu irei fazer a sua terra. Embora ele possa ter cavalaria e infantaria, um número grande de pessoas poderosas, vou matar todos eles e trazer a cabeça do rei diante de ti. Não sabes, tu ou não ouviste, que nosso pai Abraão, com seu servo Eliezer, derrotou todos os reis de Elão com seus anfitriões em uma noite? Eles não deixaram nenhum restante? E desde esse dia a força do nosso pai foi dada para nós como uma herança, para nós e nossas sementes para sempre. E José respondeu e disse: você fala a verdade, e falsidade não está em sua boca. Pois também foi dito para nós que os hebreus têm poder, e que o Senhor, no caso o Eterno, seu Criador, se agrada muito deles. Quem então será contra eles? No entanto, nesta condição enviarei seu irmão. Se você trouxer diante de mim um filho de sua mãe, de quem você disse que tinha ido de você para Mitzraim, ele deve vir a passar quando você trouxer a mim seu irmão, irá levá-lo em seu lugar, pois nenhum de vocês foi segurança para ele e para com seu pai. E quando ele vier até mim, eu vou então enviar com você seu irmão, para quem no qual você ficou como segurança. A raiva de Judá se acendeu contra José quando falou isso, e seus olhos caíram sangue devido à raiva, e ele disse a seus irmãos: como este homem busca neste dia sua própria destruição e de toda a Mitzraim? Simeão respondeu a José dizendo: nós não dissemos a ti antes que não sabíamos o ponto exato pelo qual ele passou, e se ele estava morto ou vivo, e portanto com meu senhor fala essas coisas. E José observou o semblante de Judá, reconhecendo, e a sua raiva começou a abrandar. Quando ele falou-lhe, dizendo: traga a mim seu outro irmão em vez deste irmão. José disse a seus irmãos: certamente vocês disseram que seu irmão estava morto ou perdido. Agora, se eu o chamasse neste dia, e ele devesse vir diante de vocês, vocês vos dariam a mim em vez de seu irmão? E José começou a gritar: José, José, venha neste dia diante de mim,
de teus irmãos e sente-se diante deles. E quando José falou isto diante deles, olharam cada um para o outro lado, para ver de onde José viria. E José observou todos os seus atos e disse-lhes: Por que vocês olham aqui e ali? Eu sou José, a quem venderam para Mitzraim. Agora, portanto, não chorem por terem me vendido, pois foi para um apoio durante a fome que Deus enviou a vocês. E seus irmãos ficaram aterrorizados por ele, quando ouviram as palavras de José, e Judá ficou extremamente aterrorizado com ele. E quando Benjamim ouviu as palavras de José, ele foi diante dele na parte interna da casa. E Benjamim correu a José, seu irmão, e o abraçou, e caiu sobre seu pescoço, e eles choraram. E quando os irmãos de José viram que Benjamim tinha caído sobre o pescoço do irmão e chorou com ele, eles também caíram sobre José e o abraçaram, e eles choraram muito com José. E a nova foi ouvida na casa de José, que eram seus irmãos, e isto agradou a Faraó excessivamente, pois ele teve medo deles pelo fato de poderem destruir Mizraim. E Faraó enviou seus servos para José para felicitá-lo sobre seus irmãos que tinham chegado a ele. E todos os comandantes dos exércitos e as tropas que estavam em Mizraim vieram para se alegrar com José, e Mizraim inteira muito se alegrou-se sobre os irmãos de José. E Faraó enviou seus servos para José, dizendo: Diz a teus irmãos para buscar todos os pertencentes deles, e deixe-os que eles venham até mim, e eu vou colocá-los na melhor parte das terras de Mizraim. E eles o fizeram. E José ordenou que os da sua casa trouxessem os presentes de seus irmãos e vestuário, e trouxe-lhes muitas roupas, sendo vestes de reis, e muitos presentes, e José os dividiu entre seus irmãos. E ele deu a cada um de seus irmãos uma mudança de vestuário de ouro e prata, e 300 peças de prata, e José mandou todos eles para colocarem o vestuário, para serem trazidos diante de Faraó. Faraó, vendo que irmãos de José eram todos homens valentes, belos em aparência, ele exultou grandemente. E eles, mais tarde, saíram da presença de Faraó para ir para a terra de Canaã, para seu pai, e seu irmão Benjamim foi com eles. José deu-lhes 11 carros do Faraó. José deu-lhes a carroça, sobre a qual ele andou no dia da sua coroação em Mizraim, para buscar seu pai para Mizraim, Egito. E José enviou para as crianças de todos os seus irmãos vestuário de acordo com seus números, e 100 peças de prata para cada um deles. E ele também enviou peças para as esposas de seus irmãos, vestuário da esposa do rei. E ele deu a cada um de seus irmãos 10 homens para ir com eles para a terra de Canaã, para servi-los, para servir a seus filhos e todos que lhes pertenciam na vinda para Mizraim. E José enviou pela mão de seu irmão Benjamim 10 trajes de vestuário para seus 10 filhos, uma parte acima do resto dos filhos de Jacó. E enviou a cada 50 peças de prata e 10 carruagens na conta de Faraó. E ele enviou para seu pai 10 burros carregados com todos os luxos de Mizraim, 10 burros carregados com milho e pão e nutrição para seu pai, e a todos os que estavam com ele com provisões para a estrada. E ele enviou a sua irmã Diná vestuário de prata e ouro, incenso e mirra, aloés e ornamentos femininos em grande abundância, e enviou mesmo das esposas de Faraó para as esposas de Benjamim. E ele deu a todos os seus irmãos, também para suas esposas, todos os tipos de pedras de ônix e obdélio, e todas as coisas valiosas entre o grande povo de Mizraim, e nada de todas as coisas caras foi deixada do que José enviou para a casa do seu pai. E enviou seus irmãos, e eles foram, e ele enviou seu irmão Benjamim com eles. E José saiu com eles para acompanhá-los na estrada até as fronteiras de Mizraim, e ele ordenou-lhes sobre seu pai e seus agregados familiares,
para vir a Mitzraim. E ele disse-lhes: Não briguem na estrada, pois esta coisa veio do Eterno para nos livrar da fome, pois haverá ainda 5 anos de fome na terra. E comandou-os, dizendo: Quando vocês chegarem à terra de Canaã, não vão de repente diante de meu pai nesta questão, mas ajam em sua sabedoria. E José deixou de instruí-los, ele virou-se e voltou para Mitzraim, e os filhos de Jacó foram para a terra de Canaã com alegria e contentamento para seu pai Jacó. E eles vieram até as fronteiras da terra, e eles disseram uns aos outros: O que é que vamos fazer nesse assunto diante do nosso pai? Se falarmos subitamente a ele, dissermos isto, ele ficará muito alarmado com as nossas palavras e não vai acreditar em nós. E eles foram até que eles chegaram quase até suas casas e encontraram Serach, filha de Axé, vindo para encontrá-los. E a donzela era muito boa e sutil e sabia tocar harpa. Chamaram-lhe e ela veio diante deles. E ela beijou-os e eles a pegaram e deram-lhe uma harpa, dizendo: Vai agora diante de nosso pai, senta-te diante dele, toque a harpa e fala essas palavras. E eles mandaram ela ir para sua casa, e ela pegou a harpa, apressou-se diante deles, e ela veio e sentou-se perto de Jacó. E tocou bem, e cantou, e soltou na doçura das suas palavras: José, meu tio, está vivo, e ele comanda em toda a terra de Mizraim, e não está morto. Ela continuou a repetir e proferir essas palavras, e Jacó ouviu suas palavras, e elas foram agradáveis a ele. Escutou enquanto ela repetiu-lhe duas vezes, 3 vezes. A alegria entrou no coração de Jacó, a doçura de suas palavras, e o Espírito do Eterno estava sobre ele, e ele sabia que todas as palavras dela eram verdade. E Jacó abençoou Serach. Quando ela falou essas palavras diante dele, ele disse: Minha filha, que a morte nunca prevaleça sobre ti, pois tu reviveste meu espírito. Apenas fale ainda diante de mim, como tens falado, pois tu me alegras com todas as tuas palavras. E ela continuou a cantar essas palavras, e Jacó ouviu, e isto o encheu de prazer, e ele se alegrou, e o Espírito do Eterno estava sobre ele. Enquanto ele ainda estava falando com ela, chegaram seus filhos com cavalos e carruagens, e vestuário real, e servos andando diante deles. E Jacó levantou-se para encontrá-los, e os viu vestidos com vestuário real, e ele viu todos os tesouros que José tinha enviado para eles. E disseram-lhe: Seja informado que nosso irmão José está vivo, e é ele quem comanda em toda a terra de Mitzraim, e é ele quem falou a nós, como nós dissemos-te. E Jacó ouviu todas as palavras de seus filhos, e o seu coração palpitou devido às suas palavras, pois ele não podia acreditar até que ele viu que José lhes tinha dado, e o que ele havia enviado a ele, todos os sinais que José havia dito a eles. E eles abriram diante dele e mostraram-lhe tudo o que José tinha enviado. E ele soube que eles tinham falado a verdade, e ele exultou excessivamente por causa de seu filho. E Jacó disse: É suficiente para mim saber que meu filho José ainda está vivo. Vou ver ele antes de morrer. E seus filhos lhe disseram tudo o que tinha acontecido. E Jacó disse: Eu vou a Mitzraim para ver meu filho. Jacó levantou-se e colocou o vestuário que José lhe tinha enviado. E depois de ter se lavado, ele cortou o cabelo, colocou sobre sua cabeça o turbante que José tinha enviado a ele. E todas as pessoas da casa de Jacó e suas esposas colocaram suas roupas que José tinha enviado para eles. E eles muito se alegraram em José ainda estar vivo, e ele está governando Mitzraim. E os habitantes de Canaã ouviram sobre isto e vieram e se alegraram com Jacó, por ele ainda estar vivo. E Jacó fez uma festa para eles durante 3 dias, e todos os reis de Canaã, nobres da terra, comeram e beberam e exultaram na casa de Jacó. E depois disso, Jacó disse: Vou ir e ver meu filho em Mitzraim, e em seguida voltarei para a terra de Canaã, no que Deus disse a Abraão, porque não posso deixar a terra
do meu local de nascimento. Eis que a palavra do Eterno veio-lhe dizendo: Vá para Mitzraim com toda a sua casa, e permaneçam lá. Não tenho medo de descer para Mitzraim, pois lá o farei uma grande nação. E Jacó disse dentro de si mesmo: Vou ir ver meu filho, se o temor do seu Deus ainda está ainda em seu coração por causa do povo de Mitzraim. E o Eterno disse a Jacó: Não temas por José, pois ele ainda mantém sua integridade em me servir. Como será bem visto diante de ti? E Jacó exultou excessivamente por seu filho. Naquela época, Jacó mandou seus filhos e a família irem para Mitzraim, de acordo com a palavra de Deus a ele. E Jacó levantou-se com seus filhos e seu agregado familiar, e ele saiu da terra de Canaã, de Beersheba, com alegria e felicidade no coração, e eles foram para a terra de Mitzraim. E veio passar, quando eles estavam perto de Mitzraim, Jacó enviou Judá antes dele até José, que ele pudesse mostrar-lhe a situação de Mitzraim, e Judá fez de acordo com a palavra de seu pai. Ele apressou-se e correu e veio até José, e eles deram para eles um lugar na terra de Goshen para toda a sua família. E Judá retornou e veio ao longo da estrada de seu pai. E José tomou a carruagem, reuniu todos os homens poderosos e seus servos, todos os oficiais de Mitzraim, para encontrar-se com seu pai Jacó. E o mandato de José foi proclamado em Mitzraim, dizendo: Todos os que não forem conhecer Jacó morrerão. E no dia seguinte José saiu por toda a Mitzraim, e um grande e poderoso exército, todos vestidos com roupas de linho fino e púrpura, e com instrumentos de ouro e prata, e com seus instrumentos de guerra com eles. Todos foram encontrar Jacó com todos os tipos de instrumentos musicais, bateria, tamborins, aspergindo mirra e aloés ao longo da estrada. E eles foram segundo sua moda, e a terra chocou com seus gritos. E todas as mulheres de Mitzraim foram sobre os telhados de Mitzraim e sobre as paredes para conhecer Jacó. E sobre a cabeça de José estava uma coroa régia do faraó. O faraó tinha enviado-lhe para colocar no momento em que estivesse indo encontrar seu pai. Quando José estava entre 50 cúbitos de seu pai, ele desceu da carruagem e caminhou em direção a seu pai. E quando todos os oficiais de Mitzraim, seus nobres, viram que José tinha ido a pé em direção a seu pai, eles também foram andar a pé em direção a Jacó. Quando Jacó se aproximou dos soldados de José, Jacó observou os soldados que estavam vindo em direção a ele com José e gratificou muito, e Jacó ficou espantado com eles. E Jacó disse a Judá: Quem é este homem que vejo no exército de Mitzraim, vestido com um traje majestoso e com uma roupa muito vermelha e uma coroa real sobre sua cabeça, que desceu de sua carruagem e está vindo em direção a nós? E Judá responde a seu pai dizendo: Ele é teu filho José, o rei. E Jacó exultou em ver a honra de seu filho. E José veio a seu pai, e ele curvou-se diante de seu pai, e todos os homens do exército curvaram-se no chão com ele diante de Jacó. E eis que Jacó correu a seu filho José, e caiu sobre seu pescoço, e beijou, e eles choraram. E José também abraçou seu pai, e beijou, e eles choraram. E todas as pessoas em Mitzraim choraram com eles. Jacó disse a José: Agora eu vou morrer com alegria depois de ter visto tua face, pois tu ainda vives e com honra. E os filhos de Jacó e suas esposas, seus filhos e seus servos, e todos da casa de Jacó, choraram muito com José, e beijaram e choraram muito com ele. E José e todos do teu povo voltaram então mais tarde para casa em Mitzraim. E Jacó e seus filhos, e todos os filhos do seu agregado familiar, vieram com José para Mitzraim, e José colocou-os na melhor parte de Mitzraim, na terra de Goshen. E José disse a seu pai e a seus irmãos: Vou ir dizer a Faraó assim: Meus irmãos e a casa de meu pai, e todos os que pertencem a eles, vieram até mim, e eis que eles estão na terra de Goshen. E José assim fez, e tomou seus irmãos Ruben,
Issacar, Zebulon, seu irmão Benjamim, e ele colocou-os diante de Faraó. José falou a Faraó assim: Meus irmãos e a casa do meu pai, todos que lhe pertençam, juntamente com seus rebanhos e gado, que vieram a mim da terra de Canaã para permanecer em Mitzraim, pois a fome está severa sobre eles. E o faraó disse a José: Coloque teu pai e irmãos na melhor parte da terra. Não lhe prive de nada do que é bom, e levá-los a comer da gordura da terra. E José respondeu, dizendo: Eis que eu os coloquei na terra de Goshen, pois eles são pastores. Portanto, que eles permaneçam em Goshen para alimentar seus rebanhos, longe dos Mitzri. E Faraó disse a José: Faça para teus irmãos tudo o que eles disserem a ti. E os filhos de Jacó curvaram-se diante de Faraó, e eles saíram em paz. E José depois trouxe seu pai diante de Faraó. E Jacó veio e curvou-se diante de Faraó. E Jacó abençoou Faraó, e então ele saiu. E Jacó e todos os seus filhos e sua família moraram na terra de Goshen. No segundo ano, que é o ano 130 da vida de Jacó, José manteve seu pai, seus irmãos e seu agregado familiar com o pão de acordo com os mais pequenos, todos os dias de fome, nada lhes faltou. E José deu-lhes a melhor parte da terra inteira. O melhor de Mitzraim tiveram todos os dias de José. José também deu-lhes a todos da casa de seu pai roupas e vestuários de ano para ano. E os filhos de Jacó permaneceram com segurança em Mitzraim todos os dias do seu irmão. E Jacó sempre comeu na mesa de José. Jacó e seus filhos não deixaram a mesa de José dia ou noite, além das crianças de Jacó que comiam em suas casas. E toda a Mitzraim comeu pão durante os dias da fome na casa de José, pois todos os Mitzri venderam tudo o que lhes pertenciam devido à fome. E José comprou todas as terras e campos de Mitzraim para Faraó. E José forneceu pão para Mitzraim todos os dias da fome. E José recolheu a prata e o ouro que vinham até ele, por milho que eles compraram em toda a terra. E ele acumulará muito ouro e prata, além de uma quantidade de pedras de ônix, obdélion e vestuário valioso que eles traziam a José de todas as partes da terra quando seu dinheiro foi gasto. José tomou a prata e o ouro que entrou em sua mão, cerca de 72 talentos de ouro e prata, e também pedras de ônix e obdélion em grande abundância. E José pegou e o ocultou em 4 partes, e ele escondeu uma parte no deserto, perto do Mar Vermelho, e uma parte no rio Pera. A terceira e quarta parte ele escondeu no deserto oposto ao deserto da Pérsia e dos Medos. E pegou uma parte de ouro e prata que foi deixado e deu para todos os seus irmãos da casa e toda a casa de seu pai. E as mulheres da casa de seu pai, o resto ele trouxe para a casa de Faraó, cerca de 20 talentos de ouro e prata. José deu todo o ouro e prata que permaneceram a Faraó e colocou no tesouro de Faraó. E os dias da fome cessaram depois disto na terra. E eles semearam e colheram na terra inteira. E eles obtiveram sua quantidade usual por ano, e não lhes faltava nada. E José habitou com segurança em Mitzraim, Egito, e a terra inteira estava sob seus conselhos, e o seu pai e todos os seus irmãos habitavam na terra de Goshen e tomaram posse dela. E José ficou muito velho e avançado em dias, e seus 2 filhos, Efraim e Manassés, mantiveram-se constantemente na casa de Jacó, juntamente com as crianças dos filhos de Jacó e seus irmãos, para aprenderem os caminhos de Eterno e sua lei. E Jacó e seus filhos habitaram na terra de Mitzraim, na terra de Goshen, e eles tomaram posse da mesma, e eles foram frutíferos, e multiplicaram-se nela. Por enquanto, eu vou ficando por aqui, e até o próximo vídeo.